Várias vezes eu me questionei o porquê de muitas pessoas alcançarem os seus objetivos e eu não. Ah, porque para fulano tudo dá certo, tudo flui com uma facilidade. Para mim, tudo dá errado, nada dá certo. Oi, gente, para quem não me conhece, meu nome é Alessandra e aqui nesse canal a gente fala sobre mudança de mentalidade, desenvolvimento pessoal, faço reflexões de acordo com coisas que eu já passei na minha vida ou que estou passando. E hoje a gente vai bater um papo sobre determinação. Muitas vezes na vida a gente fica tentando entender por que nada dá certo pra gente. E é normal a gente ficar se comparando com a vida do outro. Ah, fulano atingiu o sucesso. A gente muitas vezes só vê o resultado final. A gente não vê que por trás daquele sucesso, daquele resultado excelente, teve todo um planejamento, muita dedicação, muito estudo, talvez até noites em claros, muitas renúncias. Às vezes a pessoa deixou de estar numa festa com a família para estar ali se dedicando, estudando. Mas a gente só vê o resultado, né? A gente não quer saber o que a pessoa passou até chegar a tal resultado. E uma coisa muito importante antes do planejamento, que essa pessoa teve que ter. Aquela palavrinha mágica que a gente precisa dela para atingir qualquer coisa na vida. Qual é, gente? Determinação. Determinar e partir para a ação. Porque muitas vezes a gente tem vontade, mas a vontade sozinha, ela não faz com que a gente chegue a lugar nenhum. Ah, eu quero emagrecer, eu quero ganhar mais, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas só a vontade basta? A gente precisa da determinação e começar a agir, partir para a ação. Mas não é partir para a ação de qualquer jeito. Tem que partir para a ação com sabedoria. Eu, há um mês atrás, mais ou menos, decidi cuidar mais da minha saúde e queria perder peso. Eu saí igual uma louca, cortando açúcar, cortando tudo. Como eu queria perder peso, eu achei que fazendo isso ia ser bom para mim. Aí o que aconteceu? No segundo dia, eu passei mal. Passei muito mal, fiquei muito fraca, sem conseguir levantar da cama. Por quê? Porque tem que ter todo um planejamento. Eu não poderia cortar do nada, de uma hora para outra, sem um planejamento. Primeiramente, eu teria que ter ido a um médico, a um nutricionista, né? Para poder passar ali a dieta certinha, direitinha. Mas não, eu quis fazer do meu jeito. Aí eu passei mal. Aí na atividade física, a mesma coisa. Eu sempre malhei em academia, fiz musculação, mas eu confesso que eu estou um pouco sedentária. Eu estou afastada, já tem mais de 6 meses que eu estou sem ir para academia, né? Aí eu decidi fazer meus exercícios em casa. Eu comprei umas mini faixas elásticas e estava fazendo exercício localizado. Até porque minha sobrinha era personal e eu peguei umas dicas com ela. E estava fazendo uma caminhadinha no quintal da casa da minha mãe mesmo. Porque eu estava caminhando na rua, mas aí tem uns cachorros que passam por aqui e eu acabei ficando meio que com medo daqueles cachorros, porque são 6 cachorros. E na hora que eu estava indo, por ser muito cedo, estava muito deserto, aí eu fiquei um pouco insegura com aqueles cachorros. Aí resolvi caminhar no quintal da casa da minha mãe. Mas de repente, eu botei na minha cabeça que eu queria correr, sem nunca ter praticado corrida na minha vida. Aí eu corri, saí correndo, feito uma doida. Corri por 20 minutos. Né? Com meu tênisinho, eu uso uma palmilha, porque eu já tive esporão. Tive não, tem esporão, né? Porque o médico falou que esporão não some, que é tipo um ossinho, uma pequena saliência óssea que fica ali no pé. E ele falou que só se resolve com cirurgia. A fascite plantar que melhora, que no caso é a inflamação da face plantar. Né? Mas o esporão eu tenho. Então, eu achei que não fosse dar problema nenhum, por eu estar com tênis, com a palmilha. Aí comecei a correr. Resultado, no outro dia eu estava simplesmente com uma dor terrível nas articulações, nos pés, na minha lombar. Porque eu fui correr, sem saber se eu poderia ou não, porque corrida não é assim. A gente decidir sair correndo de uma hora para outra. A caminhada não, a caminhada já estava acostumada.
né? Uma coisa mais leve. Por que eu não continuei caminhando? Aí juntou o mal-estar que eu tive por cortar açúcar, ficar um dia sem comer açúcar, e as dores nos pés, na lombar. Aí eu pensei em desistir. Ah, isso não é para mim não, pare com isso, não quero mais saber disso. Mas eu fiz tudo errado. Porque muitas vezes a gente escuta aquela voz interior, né, que vem daqui, ó, da nossa mente, falando que a gente não pode isso, que a gente não pode aquilo, nos fazendo acreditar que não somos capazes de nada. Mas quem falou isso? Quem disse isso? A gente mesmo, né? Escutando aqui nossa vozinha interior, aquele lado negativo que muitas vezes a gente insiste em dar ouvido, aqueles pensamentos intrusos que nos faz perder a vontade de lutar pelos nossos objetivos, achando que simplesmente não somos capazes. Nós somos capazes de tudo que a gente quiser, tudo que a gente determinar. Mas também ninguém falou que vai ser fácil, que vai ser de uma hora para outra. Não vai. Vai levar tempo. 1 ano, 2 anos, quem sabe? Vai depender do nosso esforço, da nossa dedicação. Uma dica que eu vou dar para vocês que eu escutei uma vez um padre falar. Toda vez que surgir um pensamento negativo, a gente precisa começar a questionar esse pensamento. Por exemplo, eu quero fazer uma faculdade. Aí vem aquela vozinha, para, você já está velha para isso. Quem disse que você vai conseguir? Quem disse que você vai conseguir estudar? Não, esquece isso. Aí a gente começar a se questionar. Por que eu estou pensando isso? Quem falou que eu não sou capaz? Duvidar do sentimento, entende? E começar a substituir esse pensamento por outro pensamento. Uma pergunta na realidade que a gente vai fazer, né, pra gente mesmo. O que eu posso fazer para tornar esse meu sonho realidade? Eu sei que não é fácil, porque os pensamentos vêm mesmo, ainda mais quando a gente já acostumou a dar ouvido a essas coisas negativas mesmo que vêm. Então, a gente muitas vezes já está habituado àquilo, a só pensar negativo. Eu sou prova viva disso, porque eu pensei muitas vezes. Eu passei grande parte da minha vida pensando negativo, de que eu não era capaz de muitas coisas. Então, dá trabalho para a gente mudar esse quadro mental. Gente, tá um barulho. Eu não sei o que é, se é o vizinho com uma serra, alguma coisa aí. Aqui, não sei se é do lado, se é na rua, mas eu não vou parar o vídeo não, até porque agora que eu me dei conta desse barulho. Então, gente, nós somos capazes de fazer, de realizar tudo que a gente quiser. Mas tem que agir, tem que agir. Primeiramente, a gente vai precisar definir o que quer da vida, ser mais específico. Depois, criar um plano de ação. Como a gente vai fazer, quais dias da semana, quantas horas por dia. Eu, por exemplo, depois dessa história aí de eu sair correndo e sentir muita dor nas articulações, eu tinha pensado em desistir. Mas aí hoje eu já voltei a caminhar. Minhas dores pararam, né? Graças a Deus. Agora eu não saio correndo mais. Eu voltei a minha caminhada matinal. Então, eu já decidi que todos os dias da semana eu vou caminhar por 30 minutos. Que o meu objetivo é perder uns quilinhos aí, uns 2 ou 3 quilos. Não determinei, não estipulei prazo. Mas é minha intenção. Então, eu já determinei isso, que eu vou fazer isso por mim. Então, recapitulando aqui. A gente precisa definir o que quer, criar um plano de ação e ter consistência. Porque não vai adiantar você ter vontade, ter a determinação, né? Partir para a ação, mas não ter a consistência. Aí não vai adiantar nada.
Então, você tem que dar o primeiro passo em direção ao seu objetivo, mesmo que pequeno. Porque, como eu falei antes, não adianta a gente querer sair atropelando tudo. Tipo eu, que fui cortar o açúcar completamente, sendo que eu sou uma formiga e eu passei mal. E quis correr, sendo que eu nunca tinha corrido na minha vida. No máximo, caminhado em passos mais rápidos. Então, é melhor um passo pequeno, porém firme e com consistência, que a gente querer sair fazendo tudo do nosso jeito, com pressa, não vai dar certo. Então, além da determinação que a gente precisa para atingir alguma coisa que a gente quer, o que mais a gente vai precisar? Definir o que quer, criar um plano de ação e ser consistente. A junção dessas 3 palavras na nossa vida vai fazer com que a gente consiga resultados excelentes. Aí a gente talvez pare de ficar se comparando com a vida do outro, que fulano atingiu sucesso, que fulano é capaz de tudo e que a gente não é. A gente tem que tentar para saber. Fiquem com Deus, gente. Até o próximo vídeo.